Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Notícias Urgentes. Antes de tudo, se inscreva no canal e deixe seu like. Hoje vamos fazer um breve resumo sobre a história da Venezuela, o país que vem passando há décadas por uma grande instabilidade política e econômica. Na década de 1980, a Venezuela vivia um período de estabilidade relativa e crescimento econômico, contrastando com os desafios políticos e econômicos que surgiriam nas décadas seguintes. Esse período foi caracterizado por uma série de transformações e acontecimentos que moldaram o país de maneira significativa. Durante os anos 80, a economia venezuelana estava em ascensão, impulsionada principalmente pela riqueza do petróleo. A década começou com uma alta nos preços do petróleo, que resultou em um fluxo substancial de receita para o país. Esse boom econômico permitiu ao governo investir em infraestrutura, educação e saúde, contribuindo para um período de prosperidade e crescimento. O país se beneficiou de uma alta nas exportações de petróleo, que desempenharam um papel crucial na economia nacional. A riqueza gerada com o petróleo possibilitou a implementação de grandes projetos de infraestrutura, como a construção de estradas, pontes e edifícios públicos, além de investimentos em programas sociais. Com Marcos Pérez Jiménez na década de 1950, o país era governado por um sistema bipartidário, com a presença dominante dos partidos Ação Democrática, AD, e COPEI, que alternavam o poder em eleições pacíficas e relativamente livres. Os presidentes da década foram Jaime Luzinchi em 1984 e 1989 e Carlos Andrés Pérez em 89 e 93. Luzinchi foi eleito com promessas de modernização e reformas, enquanto Pérez, durante seu segundo mandato, enfrentaria uma série de desafios econômicos e sociais. Embora a democracia fosse relativamente estável, o sistema político enfrentava críticas sobre a corrupção e a ineficiência administrativa. Sociedade e cultura. Culturalmente, a Venezuela dos anos 80 experimentou uma efervescência na música, arte e cinema. A popularidade de gêneros musicais como a salsa e o pop venezuelano cresceu, e o país foi palco de importantes festivais culturais e artísticos. A sociedade era dinâmica, com uma classe média crescente e um crescente interesse em temas sociais e políticos. Desafios econômicos e sociais. No entanto, a prosperidade não era uniforme. A riqueza gerada pelo petróleo não foi equitativamente distribuída, e as desigualdades sociais eram uma preocupação persistente. A década de 1980 começou a mostrar sinais de que a dependência do petróleo poderia se tornar um problema. O impacto da queda nos preços do petróleo no final da década começou a afetar a economia, sinalizando desafios futuros. Além disso, o país começou a enfrentar problemas relacionados ao aumento da dívida externa e à inflação. A dependência da renda do petróleo tornou a economia vulnerável a flutuações dos preços internacionais, e a falta de diversificação econômica começou a se tornar evidente. Reformas e mudanças. Os anos finais da década foram marcados por uma crescente preocupação com a economia. Carlos Andrés Pérez, em seu segundo mandato, implementou um pacote de medidas de ajuste estrutural conhecido como Paquete Rojo para enfrentar a crise econômica, que incluiu cortes de subsídios e aumentos de impostos. Essas reformas provocaram uma reação popular intensa, resultando em distúrbios conhecidos como El Caracazo em 1989, quando uma série de protestos e confrontos violentos eclodiu nas principais cidades do país. Em resumo, a Venezuela na década de 1980 era uma nação em crescimento, beneficiada pela riqueza do petróleo e por um sistema democrático relativamente estável. Contudo, as sementes dos desafios econômicos e sociais que o país enfrentaria nas décadas seguintes já estavam sendo plantadas. O final da década começou a mostrar sinais de que a prosperidade era vulnerável a mudanças econômicas e políticas, prenunciando as turbulências que viriam nos anos 90 e além. A ascensão de Hugo Chávez ao poder e o início de sua ditadura na Venezuela é um processo complexo que se desenvolveu ao longo da década de 1990 e início dos anos 2000. Aqui está um resumo dos principais eventos que marcaram o início de sua liderança autoritária. 1. Contexto político e social. Crise econômica e social. No final dos anos 80 e início dos anos 90, a Venezuela enfrentava uma crise econômica severa, marcada por alta inflação, corrupção e um crescente descontentamento social. As políticas de ajuste estrutural implementadas pelo presidente Carlos Andrés Pérez, incluindo aumentos de preços e cortes de subsídios, levaram a grandes protestos e a uma deterioração das condições de vida para muitos venezuelanos. Golpe de 1992. Hugo Chávez, então tenente-coronel e líder do movimento militar bolivariano, tentou um golpe de Estado em fevereiro de 1992. O golpe falhou, e Chávez foi preso, mas ganhou notoriedade nacional por sua postura anti-establishente e suas promessas de mudança. Segunda tentativa. Em novembro de 1992, Chávez liderou uma segunda tentativa de golpe, que também foi mal sucedida.
Mais uma vez, ele foi preso e, embora suas ações fossem amplamente condenadas, a popularidade de Chávez continuava a crescer. Liberdade e ascensão. Em 1994, Chávez foi libertado da prisão como parte de um movimento de reconciliamento político. Sua liberação foi um reflexo da crescente insatisfação com o governo estabelecido e do desejo por uma mudança radical. Chávez aproveitou a oportunidade para se estabelecer como uma figura política central e criar uma base de apoio popular significativa. Campanha presidencial. Em 1998, aproveitando seu crescente apoio popular e um ambiente político favorável, Hugo Chávez se candidatou à presidência da Venezuela com a promessa de uma revolução bolivariana e mudanças profundas na política e na economia do país. Sua plataforma focava na luta contra a corrupção, na redistribuição de riqueza e na reforma do sistema político. Eleição de 1998. Chávez venceu as eleições presidenciais de dezembro de 1998 com uma ampla maioria. Sua vitória foi facilitada por uma campanha carismática e uma crescente frustração com os partidos políticos tradicionais que haviam governado o país nas décadas anteriores. Mudanças constitucionais. Após assumir o cargo em 1999, Chávez rapidamente iniciou uma série de reformas que incluíam a convocação de uma Assembleia Constituinte para redigir uma nova Constituição. A nova Constituição da Venezuela, promulgada em 1999, refletia os princípios da Revolução Bolivariana e concedia amplos poderes ao presidente. Reformas e centralização. Chávez utilizou seu novo poder para implementar uma série de reformas econômicas e sociais, mas também para consolidar seu controle sobre o governo e as instituições. As mudanças incluíram a nacionalização de indústria-chave, a reestruturação do sistema judicial e a limitação da autonomia dos órgãos de controle. Autoritarismo. Com o tempo, a administração de Chávez evoluiu para um regime autoritário, caracterizado pela repressão a opositores políticos, controle da mídia e supressão das vozes dissidentes. A crescente concentração de poder nas mãos do presidente e a erosão das instituições democráticas sinalizaram o início de um governo mais autocrático. Sem a ditadura de Nicolás Maduro, a Venezuela teria a oportunidade de se reerguer e trilhar um caminho diferente, com profundas mudanças sociais, políticas e econômicas. A partir da queda de um regime autocrático, o país começaria um processo de transição para uma democracia funcional. A nova Venezuela seria marcada por um robusto sistema democrático, com eleições livres e justas, permitindo a formação de um governo representativo e legítimo. As instituições democráticas, como o Congresso e o Judiciário, funcionariam com maior independência e transparência. O fortalecimento dessas instituições promoveria uma maior confiança pública e garantias de direitos civis e políticos para todos os cidadãos. Economicamente, a Venezuela passaria por uma transformação significativa. Com a implementação de reformas econômicas e políticas voltadas para a diversificação, o país reduziria sua dependência do petróleo, explorando novas áreas como agricultura, tecnologia e turismo. Investimentos em infraestrutura e uma política econômica mais aberta atrairiam capital estrangeiro e impulsionariam o crescimento econômico. A inflação e a escassez de bens essenciais, que marcaram os últimos anos, seriam gradualmente controladas, levando a uma melhoria nas condições de vida da população. A qualidade de vida veria uma melhora substancial com investimentos em setores cruciais como saúde e educação. A modernização das infraestruturas de transporte, energia e serviços públicos garantiria um padrão de vida mais elevado e acessível. O sistema de saúde seria reformado para fornecer atendimento universal e de qualidade, enquanto o sistema educacional seria revitalizado para oferecer melhores oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Os direitos humanos e a liberdade de expressão seriam amplamente respeitados e promovidos. A liberdade de imprensa se estabeleceria como um pilar fundamental da sociedade, com uma mídia independente e capaz de desempenhar seu papel de fiscalização e crítica. A violência e a repressão políticas, características do período de Maduro, seriam substituídas por um ambiente onde o debate político e a oposição são não apenas permitidos, mas encorajados. Internacionalmente, a Venezuela se reaproximaria da comunidade global, buscando reestabelecer relações diplomáticas e comerciais com diversos países e organizações. A integração regional com blocos econômicos e políticos, como a Organização dos Estados Americanos, OEA, e a Comunidade Andina, ajudaria a reconstruir a imagem do país e a fomentar a cooperação regional. A segurança e a ordem pública seriam prioridades, com uma reforma nas forças de segurança e políticas voltadas para a redução da criminalidade. A justiça social ganharia destaque, com esforços para reduzir a desigualdade e promover uma distribuição mais equitativa de recursos e oportunidades. Com um ambiente político renovado e uma participação cidadã ativa, a nova Venezuela teria a chance de se reinventar. A transparência e a responsabilidade governamental seriam princípios centrais,
permitindo que os cidadãos se engajem mais diretamente na vida política e na tomada de decisões. Em suma, sem a ditadura de Maduro, a Venezuela teria o potencial de se transformar em uma nação democrática, próspera e estável, com uma economia diversificada, uma sociedade justa e uma posição respeitada na comunidade internacional.